com grande amor veio salvar. Aos povos, raças e nações veio ensinar que na vida outro Deus não há. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazeis bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vivemos num mundo de tanta violência que gera em nós uma insegurança e por vezes um desânimo. Mas o Senhor vem nos animar com a palavra: não tenhais medo. Se nós nos preocupamos com as coisas materiais, muito mais deveríamos nos ocupar da nossa salvação, com a mesma busca, com maior empenho ainda. O Senhor nos convida a nos desprendermos e cada vez mais estarmos firmados nele. Hoje a palavra de Deus vai nos falar de uma forma de estarmos realmente firmados no Senhor, por meio da fé. E nós vemos a experiência que Abraão e Sara fazem com Deus. Eles confiaram plenamente. Pela fé, eles são capazes de, ao ouvir a voz de Deus, ir para um outro lugar desconhecido, sabendo que Deus os guiaria e tinha um propósito. Pela fé, eles concebem uma criança que é fruto da promessa de Deus. Pela fé, Abraão oferece esse filho único a Deus em sinal de fidelidade. Pela fé, tantas coisas Deus faz na sua vida. E ao olhar para este casal, nós vemos que tantas coisas Deus realizou, assim como Ele pode realizar também na nossa vida. O povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, sempre se recordava ao olhar para o passado de tudo aquilo que Deus havia feito, das maravilhas que Deus havia operado. E isso dava a eles força, ânimo para olhar para a frente com esperança rumo ao futuro. Que mania estranha a nossa de olhar para o passado e nos apegarmos às coisas ruins que aconteceram. É muito comum que nós acabemos até mesmo presos às coisas negativas que aconteceram ou nos fizeram, quando na verdade nós deveríamos revisitar o passado para termos mais gratidão e vermos que, com a ajuda de Deus, nós superamos muitas coisas, de maneira que nos sentíssemos mais encorajados no presente e também mais esperançosos diante do futuro. Relembrar aquilo que Deus fez é combustível para que nós possamos acreditar naquilo que Ele ainda pode fazer e o que nós podemos fazer junto com Ele, com a graça dEle. Quando alguém tem fé, uma luz se acende. Se nós pudéssemos visualizar esta realidade espiritual, conseguiríamos enxergar quantas luzes se acendem quando nós invocamos a Deus, quando nós confiamos nele. A fé nos coloca em contato com coisas que nós não conseguimos enxergar e algumas delas que ainda não aconteceram, mas nos faz cada vez mais nos firmar em Deus, sabendo que é Ele que está à frente de tudo. Acreditar é saber que Deus é aquele que pode fazer, Deus é aquele que nos capacita a fazer com Ele. No Evangelho de hoje, nós vemos a experiência dos apóstolos. Eles estão com medo, caminham para Jerusalém e o Evangelho nos fala dentro daquele contexto
em que Jesus começa a falar que vai para Jerusalém a fim de sofrer, ser morto e ao final de tudo ressuscitar. E é claro que esses homens ficam amedrontados, porque não é isso que eles esperavam. Jesus prepara a cada um deles para que eles se tornem atentos, vigilantes. E ele diz assim, que eles devem estar em prontidão, com os rins cingidos. O povo daquela localidade onde Jesus vivia, quando tinha que andar longas caminhadas, aliás, longos quilômetros, né? Sempre colocava um cordão na altura dos rins, de maneira que a sua túnica subisse um pouco, isso lhes desse mais mobilidade. E além disso, eles não tivessem dor nos rins nessa região, né? Então pressionavam também esta região do corpo, para assim, dentro do conhecimento deles, daquilo que eles acreditavam, ter mais fôlego para seguir em frente. Estar com os rins cingidos é estar sempre pronto. E Jesus diz mais, é preciso acender as lâmpadas. Essas lâmpadas aqui não estão funcionando, pararam de funcionar hoje. E a gente já sente a diferença na igreja. Talvez você não tenha percebido exatamente o que estava diferente, mas você sentiu, parece que tem alguma coisa hoje diferente. Pois é, faltam essas luzes. Elas fazem falta sim. A fé também faz falta na vida de quem passa por muitos momentos. Porque a fé é luz que nos dá claridade frente ao plano de Deus e às realidades desta terra. Por isso Jesus realmente nos convida a ter fé e cada vez mais nos tornarmos pessoas que vigiem, ou seja, que vivam o momento presente com gratidão em relação ao passado e esperança em relação ao futuro. E ele vai nos contar 3 parábolas. A primeira delas, dos empregados que, ao esperar o seu patrão voltar de uma festa de casamento, organizam tudo, de maneira que quando o patrão chegar, tudo esteja no seu devido lugar. E bem-aventurados, felizes aqueles que o patrão encontrar acordados, esperando. Hoje, esta parábola nos fala sobre a nossa vida. Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, voltando para o Pai. E Ele também voltará para nos buscar. Como Ele vai nos encontrar? A realidade da pandemia nos deu um chacoalhão, porque nos fez ver que a vida humana é muito frágil sobre esta terra. E naquele instante, no momento mais agudo da pandemia, nós vimos, não é? Tantas pessoas queridas que foram, e também talvez chegamos a pensar que, quem sabe, poderíamos ser nós. Isso nos colocou em contato, não apenas com medo, mas com esta brevidade da vida sobre esta terra. Então nós devemos olhar com muita seriedade para o tempo que nós temos aqui. Não sabemos quanto será ainda. Isso não deve nos desanimar. Isso deve sim nos encorajar a viver melhor. Se hoje fosse a sua última missa, se hoje você tivesse a oportunidade de dizer uma última mensagem para quem você ama, se hoje fosse o seu último dia, não fazemos essa pergunta normalmente, porque nós estamos sempre num ritmo muito frenético das coisas, não é? Só quando a vida nos para realmente que nós somos capazes de fazer essas perguntas existenciais que devem ser iluminadas pela fé. A segunda parábola de Jesus é justamente aquela em que o Senhor também fala da administração dos bens. Bem-aventurado aquele que
fizer tudo com alegria e zelo, porque o Senhor vai dar os bens a este administrador. Nós administramos uma vida que nos foi concedida por Deus, e há muitos bens espirituais que nos esperam também. Por isso nós devemos ser pessoas responsáveis. Bem-aventurados aqueles que são fiéis, porque o Senhor, ao ver a nossa prudência, vai realmente nos conceder muito mais. Jesus ainda fala de uma terceira parábola, que é justamente aquela do ladrão que não avisa a hora que vai chegar. Se soubéssemos o momento em que ele arrombaria a casa, nós acionaríamos a segurança, a polícia, não é? Nos pararíamos e iríamos nos precaver mais, mas nós não sabemos quando ele pode aparecer. Também Jesus virá à nossa vida, nos buscar, tal como acontece com o ladrão, na hora em que nós menos esperamos. Não para nos pegar de surpresa, não simplesmente para que nós nos percamos, mas porque esta a dinâmica da vida. Nós nunca sabemos aquilo que pode nos acontecer. É por isso que Jesus nos alerta. Ele quer que, ao voltar, nós estejamos prontos. Quando Jesus fala que nós devemos ser vigilantes, é justamente para que nós não nos distraiamos com outras coisas, mas que a cada dia nós o esperemos. Não vamos pensar que o Senhor quer nos pegar uma peça, como alguém que quer que nós sejamos surpreendidos. Na verdade, existem muitas coisas que acontecem na vida, não porque Deus realmente queira nos pregar uma peça, como podemos pensar, mas porque nós perdemos de vista aquilo que é fundamental. Hoje, pela fé, queremos nos voltar para o tempo presente. Não como pessoas que não pensam no futuro, não como pessoas desenraizadas que não olham para a sua origem, para o seu passado e aquilo que viveram, mas pessoas que vivem o presente de forma presente, com o coração agradecido por aquilo que superaram lá atrás, sabendo que se vencemos tantas batalhas com Deus, também podemos ainda vencer outras batalhas no aqui e agora, e aquilo que nos espera é um futuro com a graça de Deus, coisas que ainda não aconteceram, mas que podem se realizar se deixarmos que a nossa vida seja sempre iluminada pela fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,